Olá, pessoal. Estamos começando agora, né, a nossa primeira aula focada 100% em matemática para o concurso público de Altaneira, né? Neste curso, que é patrocinado pela Secretaria Municipal de Educação, né, é o curso Investe, tá, de Altaneira, em que nós vamos focar principalmente, né, sair da matemática básica até chegar na matemática avançada, toda relacionada a concurso. Tá? Essa nossa videoaula de hoje, ela é focada na resolução de questões sobre conjuntos numéricos, tá? Então, relacionada aí aos elementos dos conjuntos numéricos que a gente tem, naturais, inteiros, racionais, ok? Então, foi selecionada algumas questões de algumas bancas diferentes de concurso para que a gente possa fazer esse treino. Durante o nosso curso, né, nós temos uma parte presencial e uma parte online complementar. Então, essa parte de hoje é online. A gente já teve aí a nossa aula presencial, então vamos complementar ela com a resolução de questões de concurso, tá bom? Quando for determinada a banca do concurso de Altaneira, aí nós vamos focar em questões relacionadas a esta banca, tá certo? Então, vamos lá. A nossa primeira questão aqui é da Consupan, a questão de 2019 do concurso de Resende, né, da cidade de Resende, para auxiliar administrativo. A questão diz: o conjunto 1 tem 1, 3, 5, 7, 9, 13. E o conjunto 2 tem 1, 2, 4, 6, 8 e 13. De acordo com o que foi afirmado acima sobre os conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta corretamente 1, união 2? Tá? Então, nós vamos fazer a união desses dois conjuntos. Pessoal, na união de dois conjuntos, como nós já vimos, a única coisa que a gente não pode é repetir um elemento que está nos dois conjuntos, um elemento em comum. Por exemplo, ó, ele colocou aqui na letra B, ó, 1 e 1. Ó, vejamos aqui que 1 está nesse conjunto 1 e que 1 também está no conjunto 2. Ou seja, este elemento, se eu coloquei ele uma vez no conjunto, ele já representa justamente esses dois elementos, tá? Porque eles são iguais. Então, não precisa estar repetindo ele. Tá? Então, por conta disso, essa letra B não teria como acontecer, certo? E aí nós temos a letra C, 1 e 13. Ó, o 13 é o elemento que está também nos dois conjuntos, né? A letra B trouxe aqui novamente, ó, duas vezes o 13 repetido. E a gente já viu que na união eu considero 1 para representar os dois, já que eles são iguais, certo? Então a letra C também estaria fora, porque na união nós colocamos todos os elementos. A letra D, né? A letra D justamente desconsiderou os elementos que estão repetindo, 1 e 13. Mas na união eles estão, eles só não vão ser repetidos. Então, a única alternativa correta aqui é a nossa letra A, que traz todos os elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13. Então, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 13 é do conjunto 1. E do conjunto 2, nós temos o 1, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 13. Certo? Então, resolvida aí a nossa primeira questão. A questão 2 da Consulpan também de Resende diz o seguinte: o conjunto 1, que era o conjunto que a gente viu na primeira questão, e o conjunto 2, que é o mesmo conjunto que estava lá também, né? De acordo com o que foi afirmado acima desses conjuntos, sobre os conjuntos 1 e 2, qual o item onde consta corretamente 1 interseção com 2? Ó. Então, aqui ele colocou o símbolo da interseção. A interseção de conjuntos é o momento em que a gente olha os elementos que estão no primeiro e no segundo conjunto ao mesmo tempo.
né? Como na questão anterior nós já fizemos essa observação, que é a repetição de elementos, né? A opção correta aqui, ó, vai ser a letra C. Na letra C, nós temos o 1, que está no conjunto 1 e no conjunto 2, assim como o 13 também. Próxima questão da IBAD 2022, né? A assistente social. Ele diz o seguinte: considere um conjunto A com 19 elementos e um conjunto Z com 23 elementos. O menor número de elementos da união do conjunto A com o conjunto Z é, ó, ele quer o menor, tá? Como ele não nos disse quem são os elementos, a gente tem que teorizar como é que eu conseguiria a menor quantidade possível. Veja bem, o que nós podemos fazer aqui para reduzir a quantidade é gerar repetição de elementos. Porque imagine o seguinte: se todos os elementos do conjunto A não se repetirem em nada com o do conjunto Z, nós vamos ter, né, 23 mais 19. Né? 9 mais 3, 12. Vai 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Nós teríamos 42 elementos, tá? Que seria a letra A. Mas ele está pedindo um menor número, tá? Então, o menor número, quando você avalia aqui os dois conjuntos, né? As opções aqui tem 4, né? O 4 seria se eu pegasse 23 menos 19. Né? Então, se de 23 você tira 19, tem a questão aqui de pedir emprestado. Fica aqui 13 menos 19, e justamente vai dar 4. Tá? Aí a gente teria. Só que isso aqui não é olhar a menor quantidade de elementos. Isso aqui é você olhar, né, os elementos que eles não têm em comum. São 4 elementos aqui que eles não estão aqui em comum, que está sobrando, né, em relação do conjunto A com o conjunto Z. Mas não é isso que a gente quer. Tá? Então, aqui a gente teria a maior quantidade possível, que seria 42, e se eu quero a menor, eu tenho que ver como se os elementos de um conjunto, né, como o conjunto A tem a menor quantidade aqui, ó, se os elementos do conjunto A, todos eles estivessem no conjunto Z. Ou seja, o conjunto A, ele seria, na verdade, uma parte do conjunto Z. Se ele é uma parte do conjunto Z, ele é um subconjunto de Z. Né? Nós vimos essa ideia sobre subconjuntos, tá? Na nossa aula presencial. Então, o A é um subconjunto de Z. Sendo um subconjunto, está aqui os 19 elementos dele, certo? Então, se esses 19 elementos já estão em Z, né, para 23, como a gente já viu ali, está faltando só 4 elementos. E se você juntar tudo isso, dá os 23, tá certo? Então, qual é o menor número de elementos da união A com Z? Ora, a menor quantidade é 23, que é o próprio conjunto Z, já que nele está contido A, certo? Essa seria a forma de você ter a menor quantidade de elementos dessa união. Outra questão aqui da Consulpan, mas agora de 2014. Né? Muitas das questões, o que a gente precisa é ter uma interpretação sobre o que ele diz. Né? Aqui ele vai trazer uma frase, ó, todos os jogadores são brasileiros. Tá? Então, vamos criar aqui um conjunto para representar. Né? Então, nós temos o conjunto dos jogadores, que eu vou chamar de J, e o conjunto dos brasileiros, que eu vou chamar de B. Tá? A frase, né, eu posso interpretar ela em diagrama. Tá? Então, aqui ele falou, né, uma frase, e eu posso fazer a interpretação desses conjuntos por diagrama. Todos os jogadores são brasileiros. Todos os jogadores são brasileiros.
Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos o conjunto dos jogadores. E eu disse que todos esses jogadores são brasileiros. Ou seja, significa que o conjunto dos jogadores está contido, né, dentro do conjunto dos brasileiros. É uma parte dele, é um subconjunto dele. Tá? Aí vem a letra A. O conjunto dos jogadores contém o conjunto dos brasileiros? O conjunto dos jogadores só teria contido o conjunto dos brasileiros se todos os brasileiros fossem jogadores aqui, ó. Mas não é o que acontece, né? Jogadores é uma parte dos brasileiros, não é o todo. Então, a letra A aqui, pessoal, já estaria fora. O conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos jogadores, ó, pelo nosso desenho, sim. Então, a nossa alternativa aqui, até agora correta, é a letra B. Tá? Essa alternativa não tem erro. Agora, vamos ver a outra, né? Todos os brasileiros são jogadores? Não, nem todo brasileiro é jogador. Vai ter algum brasileiro aqui, ó, que não está nesse subconjunto. Então, aqui está fora. Algum jogador não é republicano? Bom, isso aqui eu não tenho base para afirmar ou não, né? Porque em nenhum momento a questão trouxe nada sobre republicano. Então, esse item está incorreto, tá? Para essa questão não tem sentido olhar isso. Aí vamos olhar agora uma questão da VUNESP, né? Ele diz assim, ó, considere as afirmações. Primeira afirmação, todos os alunos da sala são destros. Segunda afirmação, alguns alunos da sala são destros. Terceira afirmação, nenhum aluno da sala é destro. Tá? Então, está aqui as três afirmações. Observe as representações por meio de diagramas lógicos. Então, está aqui os diagramas. Né? O diagrama M, né, tem aqui os alunos da sala e os destros, ó, que se encontram em um ponto. Tá? No caso, em um pedaço. Um ponto, né, em um pedaço. Então, esse pedaço aqui é o encontro dos dois, alunos da sala e destros. Já no que aqui, ó, destros, é um subconjunto dos alunos da sala. Então, ele está dentro dos alunos da sala. No P, ele inverte. Os alunos da sala é que é um subconjunto do destro. Tá? E no R, não há um toque, não há interseção entre os dois conjuntos. Certo? Aí ele diz, a alternativa que corretamente relaciona cada afirmação com uma das representações propostas é. Então, vamos olhar aqui. Ó. Eu tenho que conseguir ligar cada afirmativa dessa a um diagrama lógico. Todos os alunos da sala são destros? Todos os alunos da sala são destros. Ó. Quando você pega isso, você vai conseguir representar dessa forma. Todos os alunos da sala são destros. Ele é um subconjunto dos destros. Então, não tem possibilidade de ter algum aluno aqui que não seja destro. Tá? Então, o 1 se liga ao P. Só por essa ligação, ó, você já teria aqui a resposta correta. Como em concurso nós também estamos aí atrás de economia de tempo, né? Só por analisar a primeira, você já saberia o caminho, tá? Mas nós vamos analisar as demais para uma questão de retirada de dúvidas, né? Então, segundo essa alternativa que a gente escolheu, o 2 tem que se ligar ao M. Alguns alunos da sala são destros. Alguns alunos da sala são destros. Vou trocar só aqui a cor. E realmente, a gente tem aqui, ó, na interseção que alguns alunos da sala são destros. Né? É um pedaço que está nos dois.
certo? Então, esse pedacinho aqui confirma a segunda frase. E aí, a terceira afirmação: nenhum aluno da sala é destro. Nenhum aluno da sala é destro. Bom, se nenhum aluno da sala é destro, não pode ter interseção, né? Então, a nossa terceira está ligada ao R. Então, nossa alternativa realmente é a letra E. Nenhum aluno da sala é destro. A gente não tem interseção entre os dois conjuntos. Resposta, letra E. Do IBF 2023, ó, seja os conjuntos finitos A, né, 0, 1, 2, 3, 5, 6, e B, 0, 2, 3, 5 e 8. Então, podemos dizer que a união, vamos ler não, então podemos dizer que a união entre os conjuntos A e B possui exatamente 8 elementos, né? A menos B possui exatamente 2 elementos, B menos A possui exatamente 2 elementos, a interseção entre A e B possui exatamente 3 elementos, os conjuntos A e B são disjuntos. Pessoal, dois conjuntos ser disjuntos significa que eles não têm interseção, tá? Então, na letra E seria, eles não têm nada em comum, só que a gente já olhando aqui, a gente vê que eles têm em comum aqui, ó, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 5. Ah, o elemento 0 também, né? Então, a letra E já estaria fora. A gente não precisaria nem fazer nada. Então, para as outras, como ele está pedindo as operações, né? Melhor seria realmente fazer as operações aqui para testar isso. Então, vamos aqui a união. A união com B. Unir é juntar os dois no mesmo conjunto, só que sem colocar repetição, já que um elemento pode representar os dois que estão nos dois conjuntos. Então, aqui, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, a união entre os conjuntos não possui exatamente 8 elementos. Então, a letra A estaria fora, né? A menos B. A menos B, né, é de A eu retirar todos aqueles elementos que pertencem também a B. Tá? Então, se de A eu tirar todos os elementos que pertencem a B, ó, o 0 sai, fica 1. O 2 sai, fica o 3. Não, o 3 também sai. Né? Também pertence a B. Então, 1, o 2 sai, o 3 sai, o 5 sai e o 6 fica. A menos B possui exatamente 2 elementos? Sim, com certeza. Mas, nós já achamos aqui a nossa alternativa, mas vamos fazer para desconsiderar as outras. É claro que em concurso, quando você achar a alternativa correta, né, não tem mais o que você ter que testar as demais. Né? Mas aqui, como a gente está também para retirar as dúvidas sobre cada item, nós vamos olhar aí item por item. Então, B menos A. Se de B eu tirar todos os elementos que pertencem a A, né? Ou seja, foi a mesma coisa que eu fiz na anterior, só que agora com foco no conjunto B. Tá? Então, se eu retirar, eu vou retirar o 0, porque pertence ao conjunto A, vou retirar o 2, vou retirar o 3, vou retirar o 5, então só vai ficar um elemento, que é o 8, né? O que forma aqui um conjunto unitário.
Então, aqui ele dizia exatamente 2? Não, né? Só tem um elemento. E na letra D, a interseção entre os conjuntos A e B possui exatamente 3 elementos. A interseção, então A, interseção com B. A interseção, né, aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a gente já sabe que o 0 está, o 2, o 3 e o 5. Então, nós temos aqui 4 elementos. A interseção, ele diz que possui exatamente 3, então está fora. Então, realmente, a única alternativa correta é a letra B. E nossa última questão, para fechar, né, o banco que ficou com vocês, de questões para resolver, considerando que o conjunto A é formado pelo conjunto dos números racionais, ó. Então, nós já temos aqui o nosso conjunto A, são os números racionais, né? Ou seja, são os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Em que A é o nosso numerador, é um número inteiro, B é um número inteiro, desde que seja diferente de zero, tá? E aí nós temos o conjunto B, que é formado por todos os números naturais. Então, está aqui, ó, são os números naturais, tá? Lembrando que os números naturais são os números de 0 a mais infinito, né? 0, 1, 2, 3, né? E aí segue infinitamente. Tá? Então, vamos olhar aqui cada item. Né? Ele diz, é correto afirmar que os números menos 2, menos 3, 2 e 3 fazem parte do conjunto B. Bom, se o conjunto B é os naturais, nós não temos nos naturais os negativos, né? Esses números pertencem aos inteiros, tá? Que, consequentemente, pertencem aos racionais. Todos os números pertencentes ao conjunto A estão contidos no conjunto B, essa também está fora, né? Os números pertencentes ao conjunto A, como a gente acabou de dizer em relação ao item anterior, os negativos estão no conjunto dos números racionais e os números na forma de fração. E esses números não contêm no conjunto dos números naturais. Então, a letra B está incorreta. Tá? Todos os números pertencentes ao conjunto B, que é os naturais, estão contidos no conjunto A, que é os racionais? Sim. Tá? Essa é a nossa alternativa aqui correta. Até agora, né? As que nós analisamos, essa é a correta. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, ele tem como um dos seus subconjuntos os números naturais. Bom, então, alternativa correta, letra C. Né? Analisando a D, qual é o erro? Ó, os números 2, 3 e raiz de 2 pertencem ao conjunto A. Como nós vimos na nossa aula presencial, a raiz de 2 não é um número exato, tá? E a gente não tem como escrever a sua raiz na forma de fração. Então, ele é um número irracional e não racional. Então, está fora a letra D. Pertence ao conjunto A, que é dos números irracionais, somente os números positivos? Não. Né? Um dos subconjuntos dos números racionais é os números inteiros, que são os números positivos e negativos. Então, a letra E também está incorreta, então a única correta é a nossa letra C. Certo, pessoal? Hoje foi aí a nossa resolução sobre conjunto dos números naturais, né? Na nossa próxima aula, nós vamos começar a resolver problemas relacionando os diagramas de Venn, que justamente pega conjuntos finitos, né, para fazer um estudo, tá bom? Seguindo o mesmo padrão, resolução de questões de concurso, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.